Aleluia! Graça e paz. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E o devocional de hoje te transporte para uma dimensão de fé na qual os céus se desvendam. Temos um assunto fantástico para tratar hoje. Um versículo, um texto da Bíblia imortal. É incrível o que o Santo Espírito deu a João para registrar no capítulo 14 de seu Evangelho. É o capítulo da Bíblia, um texto imortal que nos inspira, nos emociona, nos transporta para um além de tudo. Ao mesmo tempo, nos revela tudo que é de fato importante. É o assunto de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Paulinha querida, sempre conectada. Camille, Rafaela e Helena, muito obrigado. Todas as manhãs nos encontramos. Também, querida Marta, e lá dos Estados Unidos, Daniele, que o Senhor seja contigo e toda a sua casa, sua família. Abram as Bíblias de vocês. Nós iremos estudar João, capítulo 14. Faremos a leitura do versículo 6. Talvez iremos prosseguir e quem sabe chegar no versículo 7, 8, mas se hoje gastarmos os nossos 30 minutos, 25 minutos no versículo 6, será um ganho imenso para todos nós. Então abra sua Bíblia, já retornamos. Vamos lá, João capítulo 14. Desculpe a tosse. Estava me lembrando, ano passado, nessa época também assisti a alguns devocionais de provérbios, estudávamos provérbios, e identifiquei a presença da tosse. Época árida no centro-oeste. Enfim, vamos lá, com a presença da tosse. João 14, versículo de número 6. Na verdade, vamos ler do 3 ao 6 e comentar o 6. Quando eu for, Jesus então fala dessa jornada, tratamos disso no episódio anterior, nos 2 anteriores, e vos preparar lugar, voltarei. Então, Jesus voltaria para levá-los, e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, esse lugar para qual Jesus iria, estejai vós também. Então ele fala de uma jornada para a qual se sai do planeta Terra, se sai da esfera material e transitando por essa vida e esse mundo, atravessando a morte, se preciso for, se chega nesse outro lugar, nessa outra dimensão, nesse universo que existe em paralelo ao nosso, para o qual Jesus iria, no qual Jesus prepararia lugar, do qual Jesus voltaria, para o qual Jesus levaria os seus amados, os seus discípulos. Vós conheceis o caminho para onde vou. E disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. E aí ele
redundante, repete seu desespero na pergunta: como saber o caminho? Então Jesus está falando desse trânsito do terreno para o celestial, desse trânsito do mortal para o imortal. Ele está falando dessa jornada da qual ninguém escapa, entretanto, tem dois caminhos com dois destinos e cada um de nós irá para um deles. Jesus explica sobre a existência de dois caminhos, um estreito e um largo, que levam a dois portais, um estreito e um largo, que resultam em dois universos diferentes, duas situações diferentes, que são até divergentes, diametralmente opostas, realidades distintas, para as quais os seres humanos, na livre escolha, podem seguir. Então Jesus está falando do caminho dele, do caminho que ele segue, do caminho que ele se tornou, do caminho que todo peregrino da fé precisa também prosseguir. Quando ele pergunta, quando ele afirma, na verdade, aos seus discípulos: vocês conhecem o caminho, era algo que precisava estar evidente a todos eles e também a todos nós, que somos discípulos de Jesus. Os discípulos são chamados de seguidores. Os seguidores estão seguindo o ensino do seu mestre, estão replicando o estilo de vida de seu mestre. Então, todo mestre, à época de Jesus, ou ainda aqueles que são mestres para a vida, são tanto um alvo, um modelo, quanto um caminho. Quem escolhe nessa vida produzi-la inspirado no pensamento de outro, no ensino de outro, está seguindo esse caminho que o outro propõe. O outro está propondo um jeito de viver, um jeito de ser, um modo de olhar e de pensar. E nós nos conduzimos por meio deste ensino durante o nosso tempo nessa vida. É interessante esse texto porque Jesus utiliza essa ideia para falar sobre o poder que tem o ensino dele. Se você realmente levar a sério Jesus, e é sobre isso que o capítulo 14 vai tratar, o capítulo 14 falará sobre mandamentos, falará sobre ensinamentos, falará sobre toda essa revelação que Deus fez no Filho, da jornada espiritual que qualquer um que deseja a eternidade plena precisa transcorrer. O capítulo 14 trata disso o tempo todo, principalmente a partir do versículo 15. O versículo 15 é claramente sobre obedecer, seguir, sobre ser orientado a partir da Sagrada Palavra, revelada no Filho Divino. E aqui então, para responder essa pergunta, que não era uma pergunta tola, uma pergunta boba, mas é crucial, o que Tomé queria saber, todo mundo tem que saber. O que Tomé queria que fosse esclarecido, precisa ser esclarecido para todo mundo. Nós precisamos entender isso. Jesus está dizendo que tem outro universo. Jesus está falando que a vida não acaba na morte.
Jesus está falando desse trânsito que ele faria. Ele está contando que iria atravessar as fronteiras de vida e morte, que iria prosseguir mesmo depois da cruz, do sepulcro. Jesus está falando de um outro lugar para se viver. E a gente precisa mesmo saber disso. E ele está dizendo a seus discípulos, naquele momento tão duro, tão complicado, que eles também fariam parte dessa jornada e que eles também chegariam nesse mesmo lugar para o qual o Cristo iria. A gente precisa se lembrar um pouco do que foi a mensagem de domingo. Eles estavam muito perto de assistir a crucificação de Jesus, de acompanhar aquele episódio cruel que terminava com a morte de Jesus e o seu sepultamento. Então eles estavam a algumas horas do pior momento de suas vidas. Toda aquela história com Jesus acabaria na cruz. Se tudo isso que Jesus está falando aqui em João 14 não fosse verdade. Então, tudo que eles viveram de emocionante, de incrível, terminaria na cruz. Não iria além disso. E ao final, se você ler 1 Coríntios 15, por exemplo, caso não houvesse a ressurreição de Cristo, todo aquele movimento era inútil. Então, tudo que eles viveram com Jesus e tudo que eles assistiram e aprenderam, se não houvesse um depois daqui, seria inútil. Claro, existe um grande filósofo, existiu, que fazia uma declaração muito interessante sobre a importância de Jesus. Ele dizia o seguinte: se Cristo é Deus e tudo o que ele disse sobre o futuro de fato verdade segui-lo é a melhor coisa que alguém faz com sua vida. Porque seguir Jesus e desfrutar de tudo que ele disse que há, seguir Jesus e alcançar tudo o que ele prometeu, é a melhor proposta que qualquer ser humano poderá receber durante a vida. Mas, se Jesus não é Deus e todas as promessas que ele fez não se cumprirem, o seu estilo de vida, a sua proposta de humanidade, continua sendo a melhor que poderemos encontrar nessa vida. Se não houver uma próxima vida, a interferência de Jesus através de sua mensagem nessa vida, nos transformando em seres humanos de fato, é a melhor coisa que podemos viver também durante esse tempo curto, único, se não houver amanhã por vir. Mas é claro, aqui nós iremos continuar lendo João, e Jesus chama a atenção de seus discípulos para a sobrenaturalidade revelada em Cristo. E ele chama a atenção deles para todas as coisas que eles testemunharam que não são próprias do humano e só poderiam ser realizadas pelo divino. Então, em Jesus nós encontramos esse melhor para nós, porque ele nos revela a humanidade verdadeira,
E em Jesus nós encontramos Deus encarnado, revelando por meio de seu poder, conhecimento, o que está além da imaginação de todo mundo. Inclusive falando sobre o que está além dessa vida. Existem muitas religiões que acreditam que espíritos humanos desencarnados voltam para contar essas realidades futuras. Mas não estamos aqui diante de alguém desencarnado. Aqui somos apresentados ao Criador da eternidade, falando sobre essas realidades desconhecidas a nós, mas que são perfeitamente claras para Ele. E aí, falando disso tudo, que é grande demais para nós, explicando para Tomé sobre essa jornada da fé, Jesus afirma para eles que a única forma de chegar nesse universo celestial é por meio de Jesus. Jesus é o caminho para chegar em Deus só através de Cristo, porque Cristo é exatamente a revelação plena de Deus. Não há outro Deus, não há outro. Um único Deus que escolheu se revelar plenamente por meio da história de Cristo. Um único Deus. O único Deus que em Cristo se desvendou. Jesus não é uma figura comum, não é mais um iluminado. Jesus é o ser divino, o único encarnado, se revelando à humanidade. Então, se você quiser encontrar Deus, Ele é Jesus. Se você quiser entender Deus, Jesus nos revelou Deus. Então, em Cristo está a plenitude da divindade, e em Cristo a plenitude da divindade foi desvendada, foi revelada. Quando estudamos a pessoa de Cristo, precisamos colocar isso em mente. Crer em Deus é crer em Jesus. Quem deseja se encontrar com Deus é só por meio de Jesus, porque Jesus é absoluto Deus. Então, é dessa forma que Deus possibilitou a humanidade encontrá-lo. Jesus é isso, é essa única maneira. Jesus é esse único caminho. Não tem outro jeito de chegar em Deus, porque Ele é Cristo. Não tem outro jeito de compreender Deus, porque Ele se traduziu à criação por meio de Cristo. Por meio de Cristo, Ele fala com voz humana. Por meio de Cristo, Ele mostra a verdade sobre a celestialidade. A verdade desse lugar eterno é Ele. A verdade sobre tudo é Ele. Só Ele pode falar de fato o que é. Só Ele pode desvendar o que é.
É muito interessante e importante fazermos um paralelo de João 14 com João 8, porque ali em João capítulo 8, se diferindo do diabo e de todo o império das trevas, Jesus afirma que o seu inimigo, ou o nosso inimigo, não sei se alguém consegue ser inimigo de Deus, se dá conta de fornecer algum tipo de empecilho a Deus, mas o diabo, nosso arqui-inimigo, é o pai da mentira. E ali Jesus diz que os seres humanos gostam também da mentira. E muita gente produz religião a partir da mentira. Nós gostamos muito das nossas invenções, das adivinhações, das nossas fantasias. Mas, em se tratando de Deus, as fantasias não ajudam. E a mentira não revela a verdade. Em se tratando de Deus, a única forma de conhecê-lo de fato era o modo que ele utilizou para se tornar conhecido. Deus, o próprio Deus, habitou entre nós, em figura humana. Ele é a verdade sobre Deus. E não apenas a verdade sobre Deus, mas em João 8, Jesus Cristo disse que se conhecermos a verdade, seremos livres. A verdade é poderosa demais, inclusive para libertar o ser humano. Precisamos dessa verdade. E veja bem que Jesus não afirma que ele é uma verdade, uma possibilidade. Ah, eu sou uma verdade. Ah, vocês podem inventar muitas coisas, de descobrir outras coisas. Eu sou uma verdade. Ah, em mim vocês vão encontrar uma das religiões, mas todas servem. Acreditem no que quiserem, que tudo vai dar bem, bom, vai funcionar. Não, só há um Deus. Só há um Deus. Só existe, após essa vida, o que esse Deus criou. Não há outros lugares além daqueles que ele criou. O melhor, o celestial, esse que ele convida seus discípulos a irem com ele, é produção dele. É ele. Essa é a verdade. Não adianta fantasiar, não adianta inventar, não adianta. Tem gente que não queria que fosse assim, né? Tem gente que quer que seja diferente, tem gente que quer outro céu, que quer outra coisa, tem gente que nem quer saber. Mas essa é a verdade. Não importa se a desejamos ou não, não importa se nela creremos ou não, essa é a verdade. Não importa se você a aceita ou a rejeita, essa é a verdade. A única. Cristo é a verdade expressada, a verdade revelada, a única. E ele é a vida daquele lugar. Você encontra no Cristo a vida celestial. Você encontra no Cristo a vida celestial.
E esse lugar futuro, celestial, eterno, pode ser experimentado no presente, quando decidimos viver conforme os ensinos de Jesus. Viver conforme os ensinos de Jesus é desfrutar de um pedacinho do céu futuro. Nós antecipamos o céu quando assimilamos a conduta do reino celestial. Já é possível se comportar aqui como se já estivéssemos lá. Já é possível escolher uma conduta gloriosa, antes mesmo de estar nessa esfera gloriosa. É possível, nessa terra, viver como representante de outro reino. É claro que nós iremos parecer a todos os que seguem a cultura deformada desse tempo seres estranhos. Para eles, nós seremos de outro mundo, porque seguiremos uma conduta que está além da realidade deles. A conduta do reino. O resultado de andar em Jesus, de permanecer em Jesus, o resultado de ser um seguidor de Jesus, todas essas falas bíblicas trazem a mesma ideia. Se você aceita viver conforme os mandamentos do Mestre, a conduta do reino, se você aceita viver conforme a verdade revelada no Cristo, e a gente precisa muito da verdade nesse mundo no qual a mentira se tornou linguagem universal. A verdade na religião, a verdade na filosofia, a verdade em tudo, como os homens, a humanidade ama a mentira. Nós precisamos da verdade para produzir vida, para desfrutar a vida. Porque a vida não é uma ficção. A realidade da sobrenaturalidade, a realidade da celestialidade está em Cristo. Obrigado, Santo Deus, por sua palavra poderosa, preciosa, grandiosa, pela revelação que o Senhor faz de sua verdade em Cristo. Que tremendo! Queremos viver isso, que só se encontra no Senhor. Queremos desfrutar de tudo que o Senhor revelou em si para nós. Queremos segui-lo, pois tu és o verdadeiro caminho. Queremos que a verdade revelada pelo Senhor desfaça todas essas mentiras que nos seduzem, que nos reduzem, que nos confundem, que são poderosas para nos fazer perder durante a vida. Nos ajude, Senhor. Queremos desfrutar dessa celestialidade contida em Ti. Queremos, como peregrinos nesse mundo, seguir-te. Seguir-te. Para ir para o lugar para onde o Senhor foi. Para desfrutar desse lugar que o Senhor
tem preparado para nós. Para quando o Senhor voltar, nos encontrarmos contigo. Maranata, Senhor. Maranata. Deus abençoe. Semana que vem a gente continua